Como vencer o medo da criança no consultório? Tenho certeza que você já viveu alguma situação de criança com medo no consultório. Alguma não, muitas situações. Nós que lidamos com crianças, a gente todos os dias, a gente é pego de surpresa por alguma criança que morre de medo de dentista. Sabe por que que eu, Tia Bela, criei o meu protocolo Encantamento Tia Bela? Porque eu fui uma criança que morria de medo de dentista. Eu me lembro muito bem que nós somos 5 irmãos. E quando a minha mãe marcava o exame de prevenção, né, nas férias, minha mãe sempre foi muito cuidadosa. Eu era dos 5 filhos a que morria de medo. Parecia que eu estava indo para a guerra. Parecia que eu estava indo para a morte. Eu ficava dias, às vezes, sem dormir, só pensando no que ia acontecer no dentista. Então, eu acho que para mim foi até assim mais tranquilo, né, criar um protocolo assertivo de atendimento, porque eu me baseei muito no que eu senti, nas minhas emoções quando criança, né, nas experiências que eu tive quando eu era criança no dentista. Então, para mim foi extremamente importante ouvir o meu coração, ouvir a minha memória, né, que não era agradável, mas que foi muito bom, porque eu consegui realmente criar um ambiente fantástico no meu consultório, né, nas minhas clínicas, onde as crianças, elas sentem exatamente tudo o contrário do que eu sentia quando eu era criança no dentista. Ou seja, de uma experiência como se eu fosse para a guerra morrer, eu criei uma experiência incrível, aonde no final, né, a criança, ela tem sempre aquele gostinho, aquela vontade de não ir embora, e muitas vezes, o que é mais gostoso, a gente receber uma mensagem dos pais no meu WhatsApp, falando assim, Tia Bela, acredita que hoje fulaninha acordou perguntando que dia a gente vai na Tia Bela? Então, assim, eu compreendi que eu consegui fazer, né, da odontopediatria algo diferente, algo humanizado, algo onde as pessoas se sentem seguras, tanto os pais quanto as crianças. Porque eu fico imaginando a minha mãe, apesar de que na minha época, mesmo com medo, mesmo com ansiedade, com tudo que eu sentia, a minha mãe ficava na sala de espera. E eu ficava lá no matadouro, na cadeira com o dentista, no máximo com a secretária dele, morrendo de medo, e ele fazendo os procedimentos que ele tinha que fazer em mim. Então, assim, o medo, ele é realmente uma coisa que acontece no consultório. Nós que somos profissionais dentistas, e não só odontopediatras, se você também atende adulto, isso vai fazer sentido para você, porque crianças que tiveram experiências terríveis na infância são adultos que morrem de medo de dentista. Eu tenho certeza que se você atende adulto também, porque tem muita odontopediatra que às vezes na cidade não tem outros dentistas, fazem de tudo, não tem problema, nós somos dentistas formados para atender em todas as áreas, então a gente às vezes pega muitos adultos que quando você está atendendo lá, eu vejo pelo meu esposo, que é dentista de adulto, quando ele está atendendo, a pessoa levanta às vezes para ir na cuspideira, para cuspir, e a camisa da pessoa está toda molhada. Quantas vezes eu já entrei no consultório do meu esposo e vendo a pessoa com aquele bigode lá todo suado, e a gente percebe que aquilo é uma manifestação de medo, né? E o adulto, ele por si só por ser adulto, né, ele tenta segurar essa expressão de medo, porque às vezes tem vergonha, porque às vezes é homem, né, vem o lado masculino, não posso sentir medo, não posso expressar, e aí ele introniza todo aquele medo, e muitas vezes a expressão que a gente percebe no paciente adulto é uma rigidez, né, assim, muscular. É aquela pessoa que senta na cadeira, abre a boca, mas está, assim, completamente rígido. E isso acontece também com criança. Quantas vezes no meu consultório, crianças, às vezes um pouquinho maior, né, com 8, 9 anos, que não se sentem confortáveis de chorar, de fazer birra, de dar aquele escândalo, a gente muitas vezes percebe pela manifestação corporal das crianças que existe ali dentro uma criança que está ansiosa, que está com medo. Então, o dentista que não se preocupa com essas reações dos pacientes, né, o odontopediatra, o dentista de adulto, com essas reações do paciente no consultório, ele passa como se fosse um dentista que não se preocupa com o sentimento do nosso paciente, né? A gente não está atendendo ali um objeto, a gente está atendendo um ser humano. Então, a gente se diferencia muito quando a gente se preocupa em minimizar essa sensação de medo
dos adultos. Hoje eu vejo muitos consultórios, tem aqueles óculos, né, que passam aqueles filmes 3D, televisão grande que você pode pôr no seu consultório, uma música gostosa. Teve uma época que eu lembro que no nosso consultório a gente usava uma coisa bem bacana que acho que até poderia voltar a usar, que foi assim, um sucesso. Eu até vou falar isso com o Ângelo. Eu me lembro muitas vezes que tinha uma secretária nossa que trabalhava com a gente, e ela trabalhou muito tempo como esteticista, então ela adorava quando o paciente chegava, e às vezes o Ângelo estava no escritório ainda, o paciente era levado para uma sala, e aí essa nossa secretária, ela fazia uma asepsia, né, para poder o paciente já chegar na sala do adulto com asepsia, só que ela fazia uma asepsia, ela preparava uma musiquinha, e ela punha sempre alguma coisa, um óleo gostoso, com uma fragrância, e eu me lembro muito bem que essa secretária, ela limpava, aproveitava, fazia uma massagem relaxante, mas assim, os pacientes adoravam. Então, é uma forma de mostrar. O paciente chega todo enrijecido ali para tratar, e vem a sua secretária e faz uma asepsia no rosto, com aquela mãozinha boa, com aquele cuidado, com aquele cheirinho, né? E aí o paciente já meio que relaxa ali, e às vezes o medo, ele pode até ir embora, e aquilo se tornar uma experiência mais agradável. Hoje a gente tem uma odontologia também muito digital, né? Então eu acho que a odontologia digital propiciou também o paciente conseguir acompanhar tudo que está sendo feito na boca dele, com check-up digital, né, com os famosos aiteros aí também, que estão propiciando experiências maravilhosas, onde o paciente, ele vê o osso, ele vê a cara, ele vê na hora, então isso tudo deixa o paciente mais tranquilo daquilo que vai ser proposto fazer na boca dele. E a mesma coisa nas crianças, porque quando você utiliza uma odontopediatria digital, você também propicia a mãe enxergar a boquinha da criança por dentro através de uma câmera que se aproxima, do scanner, né, que vê tudo, o osso e tudo mais. Então, isso facilitou muito, eu falo assim, a credibilidade que a gente tem com os pais, através desses exames maravilhosos que a gente se propõe a mostrar. Quando você mostra, às vezes, uma manchinha branca que está começando no dente da criança, e a mãe vê, né, tudo que é visto, as pessoas acreditam mais. Então, quando você vê ali uma lesão de cárie começando, com uma câmera muito próxima, e já aparece, às vezes, uma cavitação, a mãe, na hora que já está vendo, ela já está falando, dá para fazer hoje, eu quero já fazer, porque ela não quer que o filho dela desenvolva uma lesão de cárie maior. Então, ele propicia muito isso. Isso diminui até o medo de apresentar algo pior. Né? Então, eu acho que a gente conseguir fazer vencer o medo, tanto da criança quanto do adulto, é extremamente importante para que você ofereça um trabalho de qualidade. E sempre um pouco na frente daquele profissional que trabalha ali na sua frente, no seu lado, na sua sala. Sempre pensando em estar à frente dos outros, né? Porque é assim que a gente consegue oferecer o que tem de melhor no mercado. Então, o medo, o que é o medo? O medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção do perigo. Então, eu tenho medo porque eu percebo que algo vai acontecer e que eu não estou preparado. Isso é uma coisa um pouco de instinto, né? A gente tem medo, muitas vezes, nem porque eu quero. É uma coisa involuntária. Eu tenho medo porque eu não sei o que vai acontecer comigo. E aí, ó, o medo, ele faz parte da rotina do dentista. Então, o odontopediatra, principalmente, que serve para os adultos, ele tem que procurar técnicas de manejo para poder fazer com que esse medo ele se torne menor na hora da experiência na cadeira. Bom, então, e manejos assertivos. Então, por exemplo, coloquei um exemplo aqui. Como lidar com uma criança de 4 anos que chega com uma expressão de medo? 4 anos já é uma criança que processa as coisas pela razão. Então, não é uma criança que só processa pela emoção. É uma criança que você consegue conversar, né? Se você conseguir conversar com a criança, você consegue criar um caminho para que ela compreenda cognitivamente o que você está explicando. Mas sabe o que eu vejo que acontece muito? Muitas vezes o odontopediatra ele não quer gastar tempo para criar esse canal com a criança. E às vezes
É esse canal que vai propiciar a experiência diferente que a mãe está buscando no seu consultório. Então, você acredita nisso? Que a gente precisa, nessa hora que se apresenta uma criança de 4 anos com medo, a gente precisa parar e pensar o que eu vou fazer para poder criar esse canal de confiança. Então, eu falo muito que é um vínculo, né? E que esse vínculo que a gente cria no consultório, ele começa muitas vezes na hora que a gente tenta tirar o medo da criança. E como é importante você conseguir fazer esse vínculo. Porque os pais, eles estão sempre atentos a esse cuidado que a gente apresenta ter com as crianças. E os pais percebem quando a criança se conectou com você. Às vezes você está falando assim, Tia Bela, mas será que percebe mesmo? Percebe. Eu recebo, às vezes, mensagem dos pais que falam comigo, nossa, fulano te adora, Tia Bela. Todos os dias, quando eu vou escovar o dente, ele fala em você todos os dias. Mamãe, faz a bolinha que a Tia Bela pediu. Mamãe, você não passou o fio dental. Nesses detalhes que a mãe passa para a gente, é o vínculo, né? Você se torna uma pessoa importante para aquela criança. Então, a odontopediatria, ela nos propicia fazer parte da história de uma fase maravilhosa das crianças, que é a infância, né? Se você parar para pensar, eu tenho muitas pessoas que eu lembro hoje, que são referências na minha memória, referências positivas na minha memória. E eu vejo que o protocolo Encantamento Tia Bela, através desse cuidado, desse amor, de exalar realmente paciência, dedicação, confiança, vínculo, conquista, isso tudo faz com que a criança crie um espaço separado no coração dela para você, que vai para o resto da vida, né? Eu já tenho 30 anos de formado, eu sei porque muitos pacientes meus que hoje tratam com o Ângelo, já são até advogados, eu vejo, assim, o carinho que eles têm quando eles batem na minha porta só para me dar um oi. Bate lá, eu estou atendendo uma criança, bate, oi, Tia Bela, com aquela voz grossa, né, ou já embolsa. Oi, Tia Bela, vim aqui só para te dar um oi, tudo. Isso é um vínculo, né? Isso é um vínculo que, na hora que a gente começa a destrinchar esse vínculo, aonde que ele foi criado? Muitas vezes, na hora que eu tive que dissolver essa manifestação do medo das crianças. Então, é importantíssimo você começar a pensar nessa questão dos vínculos. Nós não podemos ser dentistas que simplesmente são contratados para poder fazer uma avaliação e vão embora. Poxa vida, eu também sou uma profissional, eu sou uma pessoa, né? A pessoa que está ali tratando é um ser humano. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que a gente cria vínculo de vida, né? E às vezes para o resto da vida. Então, o que você faz no seu consultório para poder criar esses vínculos e dissolver esses medos quando você observa que a criança tem no seu consultório? Seja honesta comigo, você faz? Você para um tempo para observar e tentar ver através de algum manejo, alguma coisa para você realmente dissolver esse medo? É muito importante que os pais percebam que você está preocupada com isso. E eu vejo que muitos odontopediatras se perdem e entram, né, num contexto ali de consulta que vira um desastre, exatamente por isso, porque não tem um pensamento, assim, às vezes de trabalhar uma empatia, uma resiliência para tentar resolver no momento, e já vai fazendo, e já vai passando por cima da criança que tem 4 anos, que já compreende, não é um bebê, que normalmente você já tem que fazer uma contenção e fazer o que tem que fazer, com carinho e amor. Mas é uma criança de 4 anos, é uma criança que você tem a obrigação de conversar e tentar fazer com que essa criança compreenda cognitivamente que você vai tratar com carinho, mostrar. Às vezes no consultório, quando eu vou fazer um procedimento, por exemplo, simples, a criança tem um selante para fazer. Ela fez a consulta de prevenção e voltou em outro momento para fazer, por exemplo, os selantes dos molares permanentes. Foi indicado fazer. E aí, eu percebo muito que essas crianças, algumas, sentam na cadeira e aí, como não é uma consulta que ela estava acostumada a fazer de prevenção, ela já demonstra na postura dela corporal que ela está um pouco ansiosa. E aí ela olha para mim e fala, o que você vai fazer dói, Tia Bela? Acho tão bonitinho. Aí eu falo, não, é um procedimento que não dói. Aí o que eu faço? Sabe o que eu faço com essa criança aí já está com molar permanente? Vamos colocar aí 5 anos e meio, mais ou menos?
eu pego o potinho aonde eu coloco, por exemplo, a pedra pómez, que eu coloco a água, eu coloco ela para apertar a seringa e colocar a água, eu pego a mãozinha dela para me ajudar a colocar o pó, passo o álcool 70 na mãozinha dela, põe o potinho da, né, de vidro, todo bonitinho, eu falo que é o pote da princesa, e a criança segura o potinho para mim, segura a espátula, e eu ensino a ela a misturar aquela aguinha que está ali e preparar o líquido que eu vou limpar o dentinho dela. Então, o que eu faço? Eu não tenho um protocolo assertivo que eu sei que vai dar certo, então é como se eu criasse um protocolo ali clínico, e eu sempre utilizo com essas crianças ao fazer algum procedimento, porque eu mostro tudo antes. Então, quando a criança já sabe o que vai acontecer, você minimiza aquele estresse causado dentro dela por não saber o que vai acontecer. E aí ela mistura o pozinho, eu pego a escovinha, né, a escovinha de Robson, coloco no micromotor, coloco lá, mostro para ela que é a mesma escovinha que eu usei para limpar o dentinho dela, e mostro para ela com o espelhinho que eu vou limpar o dentinho dela, e eu limpo o dentinho. E eu gosto muito também de mostrar a seringa com ácido e a seringa com selante. E se for o ionômero, eu também mostro. E aí, quando ela vê a seringa do ácido, é muito engraçado, porque às vezes os dentistas pegam aquela seringa com gel azul, né? Uma seringa que tem uma ponta parecendo de uma agulha, e vai para colocar o gel no dente da criança. Poxa, o odontopediatra sabe que não vai furar nada, que não vai doer nada, que aquele gel vai encostar na superfície oclusal e vai sair. Mas, pelo amor de Deus, a criança não sabe. Então, o odontopediatra, o dentista, vai com aquela seringa lá. O que acontece nessa hora numa criança que já tinha um canal de confiança com você, numa consulta de prevenção? Quando ela vê aquilo, ela simplesmente joga sua mão longe e vira um estresse, chora, até sai da cadeira. E aí, você dificulta tudo, porque você poderia muito bem ter mostrado tudo antes e não acontecer essa quebra da confiança que você já tinha com a criança no seu consultório. Então, às vezes, por que eu estou falando isso? Porque eu já vi odontopediatra fazer isso, que já até me contou, nossa, fiz isso, aconteceu. E aí eu vejo, por exemplo, às vezes, quando entra alguma secretária nova, ou mesmo pode ter acontecido já com alguma que está comigo, por um descuido que eu, assim, igual eu falo, tem algumas coisas no meu consultório que são regra de ouro, eu não aceito que aconteça. E isso é uma coisa que eu não gosto que aconteça, mostrar os instrumentos perfurantes, instrumentos pontudos, né, para criança, pelo amor de Deus, gente. O que você vai gerar na criança? Medo, ansiedade, a criança vai querer sair correndo. E aí, por exemplo, a secretária chega para você fazer um selante e ela vem com a seringa de ácido, né? A criança está deitada e você está bem tranquila lá preparando o pozinho de pedra pómez para limpar o dente. Você nem está vendo o que está acontecendo. A secretária senta do seu lado, pega a seringa de ácido que você vai usar e fica assim, ó, em pé na frente da criança. Quantas vezes acontecer isso, vai ser quantas vezes a criança vai dar um grito, porque ela vai imaginar que você vai pegar aquela seringa na mão da secretária e vai espetar a criança. E aí, se for uma criança que você já conseguiu construir um caminho, quebrou esse caminho de confiança. Então, eu uso muito assim, essas técnicas de manejo, de falar, mostrar e fazer. Porque aí você consegue já programar no coraçãozinho daquela criança que você não vai machucar a criança. Ah, Tia Bela, mas gasta muito tempo. Não gasta, não. Você vai gastar muito mais tempo se acontecer o desastre para você poder desconstruir, né, essa quebra de confiança que houve no seu consultório. Você vai gastar muito mais tempo do que o tempo que eu gasto ali, mais ou menos 1 minuto e pouquinho, mostrando tudo que eu vou fazer. Bom, então, eu coloquei aqui também outra coisa, que a gente precisa criar esse vínculo de confiança. Às vezes, eu consigo criar esse vínculo de confiança na primeira vez que a criança vai no meu consultório. Mas aí depende de algumas coisas. Depende da criança, né, do humor da criança, do gênio, eu queria falar do gênio daquela criança, que são, às vezes você atende uma menina de 7 e uma de 5, são irmãs. Uma pode ser completamente diferente, eu tenho certeza que você já atendeu isso. Uma conversa, mexe em tudo, pergunta, Tia Bela, a outra é fechadinha. Então, isso acontece muito. Então, você precisa ter essa percepção do gênio da criança para você trabalhar a empatia, a resiliência sua, porque você tem que ter para poder trabalhar com pessoas que não são fáceis de comunicação,
Quem dera, né? Se todas as crianças fossem comunicativas, acreditassem em tudo, fossem relaxadas. Sabe aquela criança que vai no seu consultório, que é uma delícia de atender, que senta e vai vendo desenho, não tá nem aí? E existe criança assim. Eu falo que essas crianças têm que ser agendadas na sexta tarde, né? Quando tá todo mundo cansado, e aí você agenda só esse tipo de criança no seu consultório. É uma dica que eu te dou. Muitas vezes as minhas secretárias já sabem, sexta-feira não é dia de marcar criança, que às vezes dá mais trabalho, porque a gente já está um pouco cansado. Então, é uma delícia atender, mas nem todas as crianças são assim. Então, muitas crianças, a gente não consegue ainda criar aquele canal de confiança na primeira consulta. Às vezes a criança vai voltar, daí a 4 meses, 6 meses, e você vai ter de novo que fazer mais um degrau para chegar no nível que a criança já confia em você. Por isso que é muito importante você compreender que você tem que fazer o seu primeiro atendimento espetacular, porque a primeira visão, a primeira vista dos pais, né, com você é que fica marcado na mente deles. Por isso que o protocolo Encantamento Tia Bela, ele não deixa a gente errar, ele cria exatamente essa... A gente passa além das expectativas dos pais, então a gente consegue criar uma consulta extraordinária, incrível, e os pais, eles fidelizam, porque se você, desde a primeira vez, demonstrou ser uma pessoa diferente, uma pessoa que se preocupa com medo, que está se preocupada ali em ter um manejo diferente para uma irmã, com a outra, os pais percebem isso. Então, não existe uma carreira sólida, bem construída, com uma agenda lotada de pacientes particulares, que te pagam um valor que você merece na consulta, né? Eu vivo tudo isso hoje. Eu sou prova viva disso que eu estou falando. Eu jamais iria me propor a ter um curso online, a ter um Instagram, Facebook, YouTube, para ensinar vocês algo que eu não acreditasse, que eu não tivesse testado. Então, é maravilhoso. Só que essas coisas, esses resultados, eles não vêm de graça. Esses resultados, eles não aparecem para os profissionais que não querem mudar. Então, se você não virar a sua chavinha, se você não realmente acreditar que você não pode fazer as consultas soltas de qualquer jeito, sem estar programada, sem ter um protocolo, seguir um protocolo assertivo, sem ter também, por exemplo, algumas atitudes já pré-pensadas nos casos das crianças que, de repente, né, se expressam com medo e a consulta pode virar um desastre, você já tem que saber quais os manejos você tem que utilizar naquela hora. Pode ser até que você tenha uma criança que você esteja atendendo, que ela está chorando demais e que você não conseguiu, você está vendo que você não vai conseguir naquele dia fazer o procedimento ou criar um canal de confiança, mas você vai ter uma habilidade de finalizar aquele atendimento, mostrando para ela, talvez, que foi legal até o ponto que ela foi, que a gente conta com ela para outro dia, que aquele dia também é melhor a gente voltar outro dia, que ela vai vir com uma fantasia, então, e colocar os pais também, né, nessa jogada de finalizar, mas mostrando que vai continuar. E não simplesmente você desistir porque você não conseguiu vencer o medo daquela criança, você desiste e vira para os pais e fala, vai ter que marcar outro dia. E aí você demonstra que você não tinha preparo. Você demonstra que você não soube lidar, porque muitas vezes a gente não consegue. Tem algumas situações que a gente realmente não consegue criar um canal de confiança. E a criança é grande. Então a gente tem uma possibilidade de conversar com essa criança através das consultas de condicionamento cobradas por você, né? Para que essa criança crie um vínculo de confiança. E às vezes demora um pouquinho, né? Às vezes demora algumas consultas. Mas o que a gente não pode fazer, eu anotei uma frase bem legal aqui, é que não podemos sair do trilho chamado conquista. Né? Existe um trilho, igual uma estrada de ferro, né? A gente tem que estar nesse trilho. A gente tem que conquistar o tempo inteiro. E eu ainda coloco mais uma coisa, do lado do trilho conquistar, tem que ter o trilho encantar. Por quê? Se você fizer os dois, eu conquisto, encanto. Sabe qual trilho vai aparecer? Sem você ter que construir o trilho que se chama fidelizar. Ou seja, no final, o que você encontra é uma carteira de clientes, de pacientes que amam o seu atendimento, de pais que são super satisfeitos das crianças estarem no lugar certo, né? Porque não tem melhor sensação do que os pais falarem, nossa, é na Tia Bela mesmo que eu queria estar. Eu encontrei lugar para o meu filho. Porque lá ela conquista, lá ela encanta. E o próprio pai cria o trilho
de fidelizar. Então, é um caminho tão simples, mas muitos profissionais não fazem. Porque estão na zona de conforto, porque estão preocupados em atender convênios, ou porque estão preocupados com outras coisas, e não exatamente com aquilo que vai fazer você ter resultado. E aí eu coloquei algumas coisas. Nesse trilho, né, que se chama conquistar, ele tem que ter, primeira coisa que eu coloquei, um preparo emocional do odontopediatra. Então, para a gente lidar com crianças que têm medo, eu preciso ser uma pessoa preparada, né? Eu não posso pensar que chega uma criança com medo e aí eu não sei o que fazer, né? Apesar da gente não ter feito faculdade de psicologia, a gente precisa se preparar para poder ajudar essas crianças psicologicamente a conseguirem fazer o tratamento que elas precisam. Então, o odontopediatra, ele precisa realmente ter o foco nisso. E aí eu coloquei, ele não pode tirar o foco da conquista, mesmo que esteja sendo difícil a interação. Às vezes a gente pega casos muito difíceis e aí a gente se perde porque a gente não está focado ali naquela hora em conseguir dissolver esse medo da criança. Poxa, a gente tem tantas coisas no consultório, a gente tem, em termos de objeto, que a gente pode, na hora que a criança mostrou o medo, pega um dinossauro, pega uma escova, olha aqui o bichinho que está na boca do dinossauro. Do nada, você tira o foco do medo da criança para você contar uma historinha num bicho que não está na boca dele e você foca naquele dinossauro que está ali. Então, você tem uma habilidade de um manejo de perceber que a criança está com medo, mas eu preciso fazer com que essa criança não deixe esse medo crescer. E, às vezes, não é conversando sobre o medo. Muitas vezes, a gente consegue desfocando para uma historinha, contando com o dinossauro ali, com uma escova de dente. Isso é uma técnica também. Então, por exemplo, eu coloquei até aqui um exemplo. Quando uma criança tenta ignorar o tempo todo a gente pelo medo. Isso já aconteceu comigo. Às vezes a criança ela chega com a mãe com muito medo, vai para a brinquedoteca e senta, né? A gente tenta começar a cantar uma música, fazer algumas brincadeiras, e a criança não interage. A criança fica agarradinha na mãe e não interage. Ela te ignora o tempo todo. E aí, o que você faz? Difícil essa situação, né? E se você não souber o que fazer nessa situação, você vai ficar parado. Aí os pais vão pensar, o que é isso? Ela não tem uma habilidade para poder lidar com crianças que têm medo, ou que têm vergonha, que são tímidas, né? E aí, muitas vezes, o que acontece isso no seu consultório, você perde uma grande oportunidade de se mostrar preparada para uma situação inusitada, mas que você tem uma habilidade de sair disso. E o protocolo Encantamento Tia Bela te ensina isso. O protocolo te ensina como lidar com essas situações inesperadas, principalmente dessas crianças que aparecem e não interagem ali facilmente a um primeiro momento. Mas existem técnicas que dão resultado e que você pode fazer e que vai trazer resultado para o seu consultório. Eu uso uma palavra que se chama preparação. Eu falo que tudo você tem que preparar, né? Preparar, você vai fazer um almoço, você tem que ter todos os ingredientes, tudo ali arrumadinho. Se você vai fazer uma festa, você tem que contratar o buffet, você tem que ter a música, tudo preparado. E nós, como profissionais, né, odontopediatras, nós temos que ter tudo preparado. Muitas vezes na mesa, os objetos que a gente vai utilizar para realizar algum procedimento, mas principalmente, na mente, ser proativo, né? Uma pessoa que consegue pensar numa saída de um problema que aparece no consultório. E isso só consegue ser desenvolvido se a gente treina. Então, eu preciso treinar essa habilidade. Passei por um problema hoje no consultório desse. A criança não interagiu, fiquei péssima, fiquei parada, a mãe também parada, e a única coisa que eu soube fazer é falar, nossa, mãe, acho que hoje está difícil, vamos remarcar. Puxa vida! Pode remarcar? Pode, mas você não tentou fazer tudo que você poderia conseguir fazer. Então, você perde uma grande oportunidade, como eu falei, de se mostrar diferente. Então, a preparação na mente, como um profissional que sabe criar uma luz, né, no fim do túnel ali, dessa criança que está ali com medo, com vergonha, tímida, a gente precisa ter essa habilidade de saber o que eu vou fazer agora para desviar. E, às vezes, não é tentar ficar interagindo com a criança. Eu, muitas vezes, sabe o que eu gosto de fazer?
eu gosto muitas vezes, a criança tá ali, aí eu começo a focar na historinha que eu tô contando. E aí eu vou interagindo e vou falando, não é, mamãe? E vou perguntando a mamãe, vou perguntando ao papai, e o papai vai respondendo, e não sei o quê. E chega uma hora que a criança começa a ficar olhando de lado. Aí ela, né, você vai criando aquela expectativa, você vai contando a história. Chega uma hora, acho tão bonitinho, que às vezes, por exemplo, eu pergunto assim, mas ele não escovava a língua. Quem escova a língua aqui? E a criança do nada fala assim, eu escovo. E aí você conseguiu. Então você não foi direto na criança, você não ficou lá massacrando, tentando fazer a criança conectar com você, falar e tudo, mas você se conectou com os pais, você criou um ambiente onde os pais estão interagindo, a criança se sente confortável e num determinado momento ela vai ser inserida, ela vai abrir o coração ou com uma mãozinha que ela põe para escovar, às vezes não é com a voz, né? A criança muitas vezes pode se manifestar, às vezes até pegando uma escova e ajudando a escovar, né? Eu falo muito que a gente, essa questão do medo, na hora que a criança, agora na parte que a criança está na cadeira, a criança, ela tem pavor, muitas vezes, da pessoa vir mexer na boca dela. Eu tenho pais que durante a anamnese me falam, tia Bela, eu não consigo escovar o dente do meu filho, porque ele não gosta que chegue perto da boca dele, ele gosta só ele. E aí ela já te dá uma dica, que é uma criança que tem receio da manipulação. E aí você calça sua luva, né, as duas luvas, já pega o espelho, e quando vem aquela bandeja que tem um espelho, a sonda, gente, a sonda tem aquela ponta fina, pronta para espetar, e aí você não percebe que você precisa ser mais cuidadosa para poder manipular essa criança, para essa criança não deixar esse medo crescer. Bom, então, são muitas coisas que eu poderia ficar falando aqui sobre o medo. O medo, ele é uma coisa que não vai sair da nossa sala, do nosso consultório, vai estar constantemente. Muitas vezes, a experiência do medo, quem viveu não foi a criança, foi os pais. Quantos pacientes eu já atendi que a mãe, às vezes, leva na consulta com 5 anos a primeira consulta? E eu falo assim, uai, mas tá vindo, é a primeira vez na consulta, tia Bela, eu só vim agora porque eu morria de medo. Então, pensa para você ver, ela teve medo, viveu experiências horríveis e não levou a criança desde cedo. E aí a gente percebe que às vezes a criança não tem medo nenhum. E como é importante você pontuar com esses pais que viveram experiências de medo, que eles não façam das experiências deles contar para a criança, porque a criança ela tem o direito de ter a experiência dela. É um dever, é uma obrigação nossa não contaminar as crianças com experiências negativas nossas. As crianças são muito puras, as crianças, o tempo todo, elas acreditam nos pais. E se a gente fala alguma coisa de experiência negativa, ela já vai achar que acontece com ela. Bom, então hoje eu falei sobre o medo. Eu sou a tia Bela, toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Se você tiver alguma dúvida, manda um direct para mim, que eu terei o maior prazer em te responder, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.